De modo geral, o ensino da ortografia dá-se por meio da apresentação e repetição verbal de regras, com o sentido de fórmulas e da correção que o professor faz em relação aos ditados, seguida de uma tarefa onde o aluno copia várias vezes as palavras que escreveu errado. Aqui é importante frisar que isso não é uma punição para o aluno, né? Às vezes ele acha que é uma punição. Por que o professor está mandando eu ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes? Não é uma punição. É o desenvolvimento de uma técnica. E para desenvolver uma técnica leva tempo. Isso tem que estar claro para ele, né? Que ele está desenvolvendo a escrita, que ele está aprendendo a escrever, né? E isso vai ser bom para ele. E apesar do grande investimento feito nesse tipo de atividade, os alunos, se bem que capazes de recitar as regras quando solicitadas, continuam escrevendo errado, né? Ainda que tenha um forte apelo à memória, a aprendizagem da ortografia não é um processo passivo. Trata-se de uma construção individual para a qual a intervenção pedagógica tem muito a contribuir. Tá? Então, ter paciência também é fundamental. Né? E entender que cada criança é única, vai ter umas que vai desenvolver uma habilidade mais rápida do que a outra, certo? E tem outras que vão demorar mais para desenvolver certas habilidades. É importante que as estratégias didáticas para o ensino da ortografia se articulem em torno de dois eixos básicos: o da distinção entre o que é produtivo e o que é reprodutivo. Na notação da ortografia na língua, permitindo, no primeiro caso, o descobrimento explícito das regras geradas de notações corretas, e quando não, há consciência de que não há regras que justifiquem as formas corretas fixadas pela norma. A distinção entre palavras de uso frequente e infrequente na linguagem escrita e impressa, em funções dessas especificidades, o ensino da ortografia deveria organizar-se de modo a favorecer a inferência dos princípios de geração da escrita convencional a partir da explicitação das regularidades do sistema ortográfico. Isto é possível utilizando como ponto de partida a exploração ativa, a observação dessas regularidades. É preciso fazer com que os alunos explicem suas suposições de que, como se escrevem as palavras, reflitam sobre possíveis alternativas de grafia. O que o autor está falando aqui? Ele está falando o seguinte: olha, eu tenho uma palavra que significa, que tem um significado. Vou colocar aí. Cita para mim, vamos ver como é que vocês estão de memórias aí. Realmente me deu um branco. Cita uma palavra qualquer aí. Colher. Colher, né? Existe outro instrumento que eu posso ter com esse mesmo nome, né? Porque às vezes a criança ela escreve uma palavra que ela domina bem, mas às vezes ela não está tendo domínio de uma palavra, ainda não dominou a escrita. Ela pode trocar por uma outra palavra que tem o mesmo significado, Sinônimo. que sejam palavras sinônimas. Exatamente. Essas palavras, rápido, né? Ligeiro, veloz, foi muito rápido, foi muito ligeiro, foi muito veloz. Ou seja, palavras que são sinônimas, que elas podem. Ah, eu não domino essa palavra aqui, mas a outra eu sei escrever, então eu vou trocar. Então isso é bacana também passar para a criança, né? Você passar para ela que ela pode construir um texto e ela não precisa usar uma única palavra. Quanto mais palavras ela conhecer, melhor vai ser para ela poder montar o texto dela, tá? É, eu já botei aqui. É preciso fazer
com que os alunos expliquem suas suposições de como se escrevem as palavras. Reflitam sobre possíveis alternativas de grafia. Comparem com a escrita convencional e tomem progressivamente consciência do funcionamento ortográfico, né? E também mostrar para eles que existem palavras que não podem ser substituídas, que o significado do texto vai mudar se eu colocar uma palavra que seja antônima e não sinônima. A tomada de consciência de que existe palavra cuja ortografia não é definida por regras. Exigem, portanto, a consulta a fontes autorizadas e o esforço de memorização. Os casos em que as regras existem podem ser descritos como produzidas por princípios geradores bionívocos, contextuais e morfológicos. Vai falar agora aqui, ó. O princípio gerador bionívoco é o propósito do sistema alfabético, nas correspondências em que cada grafema corresponde apenas a um fonema e vice-versa. As regras do tipo contextual, exemplo, o uso de RR, QU, GU, NH, M, barra N. Então aqui eu preciso saber ensinar para a criança qual palavra na hora de escrever usa RR. Carro, corrida. Mas existem palavras que vão usar apenas um R, né? Então, às vezes, ela fala palavra com R, mas na hora de escrever ela não sabe qual que é com R só, qual que é com dois R's, né? Ela não sabe, por exemplo, o que é com M, o que é com N. Ela sabe o fonema, mas não sabe a escrita. Isso é importante, harmonizar isso com a criança, ensinar. Mas isso também é o desenvolvimento de uma técnica, né? Palavras com NH, aí vocês vão citar as regrinhas. Palavras com GU, com QU, né? Aí nós temos aqui, exemplo, uso de RR, QU, GU, NH, MN antes de consoantes, etc. São aquelas em que, apesar de se encontrar no sistema alfabético, mais de uma grafema para anotar o mesmo fonema. A norma restringe os usos daqueles grafemas, formulando regras que se aplicam parcial ou universalmente aos contextos em que são usados. E, por fim, as regras do tipo morfológico são as que remetem aos aspectos morfológicos e a categoria gramatical de cada palavra. Pode decidir sua forma ortográfica. Exemplo, andar e pensar. Aí, verbos no infinitivo. Fizesse, ouvisse, imperfeito do subjuntivo, portuguesa, inglesa, adjetivos gentílicos, terminados em esa, riqueza, pobreza, substantivos terminados em esa, com z, etc. É importante observar que a realização desse tipo de trabalho não requer necessariamente a utilização de nomenclatura gramatical. A aprendizagem da ortografia da palavra irregulares, cuja escrita não se orienta por regularidade da norma, exige, em primeiro lugar, a tomada de consciência de que, nesses casos, não há regra que justifique as formas corretas fixadas pela norma, e, em segundo lugar, um posicionamento do professor a respeito das quais dessas formas deverão receber o maior investimento no ensino. Então, assim, aonde o aluno teve maior dificuldade para escrever, aquilo que ele já domina, né? Aquilo que ele não domina é onde o professor tem que se focar para ele desenvolver aquela habilidade. As palavras,
os símbolos que ele não entende. Então, assim, cada aluno é único. Vai ter aluno que vai desenvolver rápido, vai ter aluno que vai desenvolver lento. Mas o importante é que todos estejam desenvolvendo, tá? A posição que se defende é a de que, independentemente de serem regulares ou irregulares, definidas por regras ou não, as formas ortográficas mais frequentes na escrita devem ser aprendidas o quanto antes. Não se trata de definir rigidamente um conjunto de palavras a ensinar e desconsiderar todas as outras, mas de tratar diferentemente, por exemplo, a escrita inadequada de quando e de questioná-la, né, de hoje e omilha, dada a enorme diferenciação da frequência do uso de umas e outras. É preciso que se diferencie o que se deve estar automatizado o mais cedo possível para liberar a atenção do aluno para outros aspectos da escrita e que pode ser objeto de consulta ao dicionário. É como eu falei, a palavra que ele já sabe escrever, que ele já sabe falar e sabe o significado, tranquilo. Aí você vai se preocupar com a palavra que não está ainda automatizada, que ele ainda não sabe. Ele não sabe falar, pronunciar. E às vezes o processo inverso. Às vezes ele escreve, mas ele não sabe pronunciar aquela palavra, né? Aí o professor, né, ele não é fonoaudiólogo. Se ele percebe que o aluno não consegue porque ainda está dominando, ele vai insistir, né? Vamos lá, gente, vai colocar as palavras no quadro, vamos pronunciar essas palavras aqui. Com o tempo, eles vão pronunciando. Aí ele também consegue identificar se aquele aluno ele não consegue pronunciar várias palavras. Aí pode ser que ele precise ser encaminhado sim para um fonoaudiólogo, né? Você consegue identificar isso. O fonoaudiólogo vai auxiliar o professor nessa tarefa da pronúncia. A consulta ao dicionário pressupõe conhecimento sobre as convenções da escrita e sobre as do próprio portador, além de saber que as palavras estão organizadas segundo a ordem alfabética, não só das letras iniciais, mas também das seguintes. É preciso saber, por exemplo, que os verbos não aparecem flexionados, o que significa da palavra procurada é um critério para verificar se a determinada escrita se refere realmente a ela. Assim, o manejo do dicionário precisa ser orientado, pois requer aprendizagem de procedimentos bastante complexos. Vamos lá. O trabalho com a normatização ortográfica deve estar contextualizado basicamente em situações em que os alunos tenham razões para escrever corretamente, em que a legibilidade seja fundamental, porque existem leitores de fato para a escrita que produzem. Deve estar voltado para o desenvolvimento de uma atitude crítica em relação à própria escrita, ou seja, de preocupação com a adequação e correção dos textos. Então a própria criança ela vai ser crítica quanto à escrita dela. Poxa, será que eu escrevi isso aqui certo? Ninguém nasce sabendo, claro. Então o professor precisa deixar claro que ele, a criança não entendendo, não conseguindo falar, ela vai precisar de uma ajuda, entendeu? Ela vai precisar de uma ajuda. E o professor, ele vai se colocar como um ajudador, né? Um mediador. O professor não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então, você na posição de professor, o que é mais fascinante é que você aqui está o conhecimento, de um lado, aqui está o aluno, você está no meio, você que está fazendo a ponte, né? Você que está ligando o conhecimento para o aluno.
E você, para fazer essa ponte, você precisa fazer bem feita, se colocando à disposição do aluno e ele entender que você é parceiro dele, que você é um amigo dele nessa jornada, né? Em que ele não vai ter que se desdobrar sozinho, ele tem alguém para ajudar ele. Né? E aí nós estamos aí. Deve estar voltado para o desenvolvimento de uma atitude crítica em relação à própria escrita, ou seja, de preocupação com a adequação e correção dos textos. No entanto, diferentemente de outros aspectos da notação escrita, como pontuação, as restrições da norma ortográfica estão definidas basicamente no nível da palavra. Isso faz com que o ensino da ortografia possa desenvolver-se por meio tanto da atividade que tem o texto como fonte de reflexão, como de atividades que tenham palavras não necessariamente vinculadas a um texto específico. Tá? Pontuação. O ensino da pontuação tem se confundido com o ensino dos sinais de pontuação. Há uma apresentação do tipo serve para ou é usada para. Segue-se uma exemplificação cujo objetivo é servir de referência ao uso. Desse momento em que diante costuma-se a esperar-se que os alunos incorporem a pontuação a seus textos. A partir da compreensão de que o procedimento de pontuar é a parte da atividade de textualização, essa abordagem se mostra inadequada e indica a necessidade de rever algumas ideias, nem sempre explícitas, sobre as quais essa didática se apoia. A primeira delas é que a pontuação serviria para indicar as pausas na leitura em voz alta, e a segunda é que o que se pontuam são as frases. A história da pontuação é tributária das histórias das práticas sociais de leitura. O costume de ler apenas com os olhos, que caracteriza a forma moderna de ler, incorporou o texto um aparato gráfico cuja função é identificar ao leitor as unidades para o processamento da leitura. Na página impressa, a pontuação, aí considerados os brancos da escrita, espaço entre parágrafos e alíneas. Organizada o texto para a leitura visual, fragmentando-o em unidades separadas, de tal forma que a leitura possa reencontrar, na articulação visual da página, as conexões intelectuais ou discursivas do raciocínio. Não se trata, portanto, de indicar pausas para respirar, pois ainda que o locutor possa usar a pontuação para isso, não é essa a função no texto escrito. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, a vírgula é só para indicar uma pausa, né? Eu só uso vírgula assim, acabei de aprender que tá errado. Mas a vírgula não é para indicar uma pausa. A vírgula serve para várias coisas. Por exemplo, se eu coloco uma palavra entre vírgula, é um aposto, né, que está dando um significado a um termo ou uma palavra anterior. Se eu pego as palavras, eu posso enumerar elas com vírgula. Né? Foi ao mercado, comprei pão, carne, queijo. Então, entre esses elementos eu vou colocar uma vírgula. Então a vírgula não indica uma pausa, e sim, né, as ideias que estão sendo trabalhadas ali, mostradas por elas. O texto não é uma soma de frases, é um fluxo contínuo que precisa ser dividido em partes, frases que podem ou não conter partes também. Os opostos, por exemplo, frases que se agrupam tipograficamente em parágrafo. A pontuação aparece sempre em posições que indicam fronteiras, deixa eu ver aqui, indicam fronteiras sintáticas semânticas. Aliás, principalmente para isso que ela serve, para separar. Tá? Aprender a pontuar é aprender a partir
e a reagrupar o fluxo do texto de forma a indicar ao leitor os sentidos propostos pelo autor, obtendo assim o efeito estilístico. O escritor indica as separações, pontuando, e a sua natureza escolhendo o sinal, e com isso estabelece formas de articulação entre as partes que afetam diretamente as possibilidades de sentidos. A única regra obrigatória na pontuação é que diz onde não se pode pontuar, entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o seu complemento. Então, por exemplo, eu não posso separar o sujeito do verbo numa frase. Ana partiu o bolo. Então, Ana fez uma ação. Qual a ação? Onde está o verbo? Partiu, né? Então, eu não posso chegar lá e botar Ana, vírgula, partiu o bolo. Eu não posso separar sujeito do verbo, né? Porque aí eu quebro uma ideia. Ana partiu o bolo. Que coisa é esse sentido? Entendeu? Então, ficaria estranho. Então, eu não separo o sujeito do seu complemento. Então, essa é a única regra de não poder colocar vírgula nesse local. Há quase sempre mais que uma possibilidade de pontuar um texto, a ponto de algumas gramáticas apresentarem-na como a arte de dividir por meio de sinais gráficos. As partes do discurso que não têm entre si ligação íntima e de mostrar do modo mais claro as relações que existem entre essas partes. Aprender a pontuar não é, portanto, aprender um conjunto de regras a seguir, e sim aprender procedimentos que iniciem diretamente sobre a textualidade. A gente costuma dizer que escrever, pontuar, colocar vírgula, é desenvolver uma tecnologia da escrita, né? É uma tecnologia. Não é só sair escrevendo e botando ponto, vírgula, onde você quiser. Existe uma coerência de ideias, né? Um procedimento que só é possível aprender sobre a tutoria, isto é, fazendo juntamente com quem sabe, conversando sobre as decisões que cada um tomou, pontuar e o porquê. Então, assim, tem gente que escreve sem pontuação nenhuma, né? Sai escrevendo de qualquer jeito, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Esse texto fica estranho para entender, né? A pessoa não consegue saber aonde ele conclui uma ideia. E também não consegue ver o sentido, né? O sentido, exatamente, tá? Analisando alternativas tanto do ponto de vista do sentido desejado, quanto dos aspectos estilísticos, escolhendo a que parece melhor entre os possíveis, né? Quando se trata de criança, a linguagem é sempre clara, né? Sempre objetiva, porque o vocabulário da criança ainda é muito curto, né? Principalmente quando ela está começando esse processo de alfabetização. Observando os usos característicos da pontuação nos diferentes gêneros e suas razões. A grande quantidade de vírgulas ou posições nas notícias jornalísticas como instrumento para condensar o texto, por exemplo, analisando os efeitos estilísticos obtidos por pontuação pelos bons autores. Então, assim, esses textos de revistas, jornais, também podem ser levados para a sala de aula. Não para criança de 4, 5 anos, a princípio, né? Não textos muito elaborados, mas umas notinhas, né? Falando, você vai procurar naquele jornal, se tem alguma coisa lúdica, um gibi, recortar uma revista e levar uma matéria falando sobre um desenho e levar para as crianças analisarem pelo menos um ou dois ou três parágrafos, né, no máximo. Não pode ser algo muito maçante, não, tá?